Antes de iniciar o ATPC, eu quero desejar os meus sentimentos à Escola da Palmeirinha, perdão, do professor Marcelo, de Geografia. Ele faleceu, né, na data de ontem, de Covid. E desejar os meus sentimentos não só aos familiares e à escola do professor Marcelo, mas sim a tantas escolas que vêm sofrendo desses dramas, os nossos alunos mesmos que acabam perdendo seus familiares por essa doença tão famigerada, né? Que Deus nos abençoe e faça com que tenhamos a cura o mais rápido possível. E hoje foi ele é um de nós, né? Ele é um professor como todos nós. Deus abençoe grandemente e cure a dor dos familiares, porque a saudade ela fica, né? A saudade ela é eterna. Meus profundos sentimentos. Para iniciar o nosso PPC, eu vou pedir para que todos desliguem o microfone. Só liguem na hora da interação, por gentileza. A câmera também fique... Tá som muito baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar usando o som do meu celular, tá? Melhorou? Tá, então eu vou utilizar outro tipo de ferramenta. Vou pedir para que todos desliguem o microfone e desliguem a câmera para que nós tenhamos uma comunicação mais efetiva. Ao pedir a palavra, eu vou pedir que apertem essa mãozinha aí para pedir a palavra. Escrever no chat a bonitinha informação, tá? Toma cuidado para não desligar a reunião na hora que for apertar algum outro tipo de comunicação, tá bom? Próximo slide, Wagner, por favor. Antes de continuar, eu vou até trazer quem está aqui, quem está de formador hoje sou eu, a professora Isabel de Geografia, tá? PCNP de Geografia. Professor Reginaldo, PCNP de Filosofia. A professora Veridiana está no chat, ela é nossa PCNP de Física. E o professor de Arte, o professor Wagner, que está nos apoiando com o compartilhamento dos slides, tá? Os nossos combinados, então. Precisamos muito que vocês nos apoiem, desligando o microfone, né, com a câmera fechada. Para as dúvidas, utilize o chat. Mantenha o celular no modo silencioso. E nos momentos de interação, clicar na mãozinha para pedir a palavra. Se possível, faça suas anotações. Aliás, façam suas anotações, porque são acompanhamento na escola e o professor coordenador acaba solicitando até um feedback sobre a formação. Próximo, Wagner, por favor. Então, nosso ATPC de Ciências e Médicas Sociais Aplicadas, na data de 11/5/2021. Então, as nossas queridas disciplinas de Sociologia, História, Geografia, Filosofia, pessoal de Ensino Religioso, das eletivas, Tecnologia e Projeto de Vida. Sejam todos bem-vindos, é com muita alegria que iniciamos o nosso ATPC. Próximo, Wagner. O nosso tema desta data é ensino híbrido e plano de aula. Próximo. Quais são os nossos objetivos nesta data de hoje? Vamos buscar alcançar esses objetivos. Discutir a importância das metodologias no ensino híbrido e o planejamento das práticas pedagógicas. Revisitar e apresentar as práticas no ensino híbrido e destacar a importância do plano de aula para garantir a organização e aprendizagem de acordo com cada ano série dos estudantes. Próximo, Wagner. Nossos conteúdos são Guia do Ensino Híbrido, as habilidades essenciais novamente, e o plano de aula. As habilidades essenciais, elas vão permear nossas formações daqui para frente, né, por conta de ser uma situação, né, até redundante que eu vou dizer, essencial para que o aluno aprenda. Próximo. Nossos recursos, o currículo em ação, o Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola e o Guia do Ensino Híbrido, que foi enviado pela CEDU recentemente. Próximo, por gentileza. Atividade número 1. Eu vou ler a pergunta e aí o Reginaldo vai fazer a mediação das respostas, tudo bem?
Primeira pergunta, aí eu vou pedir para que vocês escrevam tanto no chat, como vocês levantem a mãozinha para que haja a interação, tá? E meu amigo aqui de filosofia, nosso querido Reginaldo, para essa interação. O que é o ensino híbrido e qual é o foco? E o próximo, o uso das tecnologias em si configura o ensino híbrido? Aí eu já passo a bola para o Reginaldo fazer essa interação, tá bom? Boas respostas, boa interação. Obrigado, Isabel. Então, bom dia a todos. Também, no início da minha fala, eu gostaria de expressar os meus sentimentos e a minha tristeza pela perda do amigo Marcelo. Nós estudamos juntos, inclusive no primeiro ano da faculdade de História em Registro, né? Então eu conheço ele desde a época da faculdade, né? É uma tristeza, uma perda muito grande para a família, para os amigos e para a escola do Palmeirinho, onde ele estava trabalhando. Então, em relação às perguntas, vocês fiquem bastante à vontade para poder respondê-las, tanto no chat como ao vivo aqui com a gente. A primeira questão, o que é ensino híbrido e qual é o foco? A gente parte dessa questão para que a gente possa colher de vocês o que vocês entendem por ensino híbrido, qual o conhecimento que vocês já trazem sobre o ensino híbrido, e também, né, se o uso das tecnologias em si já configura o ensino híbrido, que também está dentro dessa mesma ideia de conceituar o ensino híbrido. Tá bom? Então, fique à vontade. Se alguém quiser falar no ao vivo, o microfone já está aberto para vocês. Temos, no momento, 94 professores na TPC, né? Não se sintam intimidados, é só o início de conversa, né? E a gente vai costurando com o que vocês trouxerem, porque eu tenho certeza que vocês também já, assim como nós aqui, a gente está, tudo é novo e a gente está aprendendo, a gente está estudando, pesquisando sobre o assunto. Então aqui não tem nenhum expert sobre o assunto. Acredito que a gente está, obviamente, como a gente vai estar como formador aqui, a gente já traz alguns conhecimentos de pesquisa, né? Mas com certeza vocês também, pela vivência aí na escola, por todo esse momento de pandemia que nós vivemos, vocês também já trazem alguns conhecimentos sobre o assunto. Então nós temos a Karen Cristiane, que levantou a mãozinha, pode ficar à vontade para falar, Karen. Bom dia a todos. Dá para me ouvir, professor? Sim, estamos ouvindo. Ok. Meu nome é Karen, eu dou aula de Geografia no Antônio Florentino e na Escola Massaco. Vamos lá. O que é ensino híbrido e qual é o foco? Bem, no meu entender, o ensino híbrido é uma nova forma de nós, professores, enxergarmos como trabalhar com os nossos alunos, né? Nos tempos de hoje. Se nós olharmos há 10, 20 anos atrás, não se falava, ou até mesmo não falava sobre essas duas palavrinhas, né? Ensino híbrido. E hoje, o ensino híbrido é uma forma, né, que nós temos de atender às necessidades que hoje as circunstâncias estão nos colocando, né? Tanto o ensino com os nossos alunos em sala de aula, aqueles que estão, mas também o ensino aos alunos que estão à distância, né, na qual nós temos contato pelo centro de mídia, pelo chat, pela tecnologia, né? E qual é o foco? O foco é tentar buscar atender os alunos nessas circunstâncias. E a próxima pergunta, o uso das tecnologias em si configura o ensino híbrido? Ao meu ver, sim, configura sim. É uma coisa que está super ligado, né? Se tem a tecnologia, é possível ter o ensino híbrido. Bem, eu acredito que seja isso.
Ok, Karen, obrigado pela sua colaboração. Aí eu peço que você, isso, abaixou a mãozinha. Alguém mais gostaria de complementar o que a Karen acabou de nos dizer? Dizer se concorda, se não concorda, trazer um contraponto também. Professora Aparecida, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Aparecida, eu sou professora de Geografia na Escola Leonice e também na Escola Porcina, Escola Donizete. No meu ver, o ensino híbrido busca o desenvolvimento da autonomia dos alunos, para que, para que, para que para que eles possam trabalhar em grupos, compartilhar o conhecimento, utilizando também as tecnologias digitais que nós temos, nesse processo como aliadas, né? Então, eu vejo o ensino híbrido dessa forma, né? E qual é o foco? O foco é que o aluno possa se desenvolver, né? Não só o aluno, mas nós professores também, de uma forma que a tecnologia não nos atrapalhe, mas que ela venha nos auxiliar, nos ajudar. Esse é o meu ponto de vista. Como eu já disse, né, utilizando as tecnologias, que é a segunda pergunta. O uso da tecnologia em si configura o ensino híbrido? Sim, bastante. Ok. Obrigado, Aparecida, pela sua contribuição. O próximo que levantou a mãozinha aqui, deixa eu verificar. Eu, professora Bruna. Bruna, pode falar. Bom dia a todos. Meu nome é Bruna. Eu sou professora de História na Escola Jorge Nino. E eu gostaria primeiro de falar de algumas situações entre o Estado, quando ele nos apresenta o ensino híbrido e tudo, há uma linha muito tênue, né, entre o real e o ideal. O ensino híbrido, ele é uma ferramenta importante? Sim, ele foi pensado justamente para esse momento de pandemia, né? Mas talvez por ter sido estruturado apenas no momento de pandemia, é uma coisa que ainda tem dado muita dificuldade. Por quê? Porque as escolas do Estado, pelo menos na região em que eu trabalho, não são escolas que têm fácil acesso à internet, não são escolas que os alunos têm materiais para poder trabalhar. Então, assim, o ensino híbrido, ele é importante? Sim, o que é o ensino híbrido em síntese? É você associar aí a sua prática docente à tecnologia e tentar trazer esse aluno para a sua aula e tudo mais. Mas a gente também não pode esquecer de particularizar cada região, porque entre o real e o ideal ainda há um abismo gigantesco. Então, assim, nós não conseguimos equipar os nossos alunos de maneira correta. Nós temos assim, tem um chip. Na escola em que eu trabalho, por exemplo, só mandaram para 30% dos alunos. E mesmo assim, é uma cidade que tem uma dificuldade de conectividade muito grande. Então, assim, quando eu ouço falar do ensino híbrido e tudo mais, eu acho uma maravilha, acho que tem que ser assim mesmo, mas também não acredito que esteja sendo uma coisa que, olha, o aluno está de fato aprendendo porque está no ensino híbrido. Não, porque muitos alunos continuam sem esse acesso à internet, e sem esse acesso à internet, e aí o retorno das aulas presenciais, que está acontecendo gradativamente, mas da mesma maneira que o retorno das aulas presenciais vão acontecer de maneira gradativa, o vírus também se prolifera aí a cada dia, mostrando novas facetas, enfim. Então, eu acho que
ao invés de nós só ficarmos falando das benesses, né, do ensino híbrido, a gente tem que parar e pensar um pouco se de fato esse plano foi todo estruturado pensando em todas as escolas, porque eu acho que não. Eu acho que que é, né, pensado para uma escola ideal, não para uma escola real. Bruna, obrigado pela sua participação. Antes de passar a fala para outros, né, só para a gente poder pontuar algumas coisas, é importante, sim, a gente fazer a crítica, tá? Agora, o que a gente tem que pensar que é uma construção, né? E tudo que é novo, tudo que vem em termos assim de construção, para a gente construir no dia a dia, a gente vai esbarrar com vários problemas, né? E problemas sérios de ordem social, como você, Bruna, colocou, né? Agora, o que cabe a nós nesse momento, então, é o que nós podemos fazer, né, para que, apesar das dificuldades apresentadas pela realidade, a gente consiga minimamente fazer com que esse aluno que não tem acesso à tecnologia possa ter o contato com a escola e possa, de alguma forma, aprender, né, ou ter o contato com o conhecimento. Mas é uma questão que a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente, né, a gente vai conversar ainda mais sobre isso, porque o intuito de quando a gente faz o ATPC não é só trazer o conceito das coisas, mas também trabalhar a realidade, né, e dentro da realidade a gente refletir sobre o que fazer, né, a partir das dificuldades, tá, Bruna? Eu agradeço essa ideia que você trouxe e a crítica, e ela vai ser bastante positiva no decorrer do nosso ATPC, tá bom? Nesse momento, a gente não vai se deter muito a ela, né? Porque vai ter outros momentos mais para frente que a gente vai estar conversando sobre as dificuldades que a gente tem enfrentado nas escolas, tá bom? Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a Iana Machado, tá? Então, em cima do conceito do que é o ensino híbrido, né? Eu retomo a pergunta para você, Ayana, o que é o ensino híbrido e qual é o foco, né, do ensino híbrido? E a segunda questão, o uso das tecnologias em si configura o ensino híbrido? Fique à vontade, Ayana, para poder falar. Passa a palavra. Bom dia, meu nome é Rayane. Eu sou professora de arte na Escola João Batista e eu acredito que o ensino híbrido é essa flexibilidade entre o uso das tecnologias e até mesmo das redes sociais que estão sendo uma nova realidade para os professores e para os alunos. Acredito que o foco seja observarmos de que forma podemos trazer a ressignificação dos meios que os alunos estão usando para encontrar essa autonomia de educação que se assemelha muito com o processo de educação nas faculdades. Então, acredito assim que até para os pequenos está sendo uma mudança que os reflexos não vão aparecer agora, né? Quanto ao uso das tecnologias em si, configura o ensino híbrido? Acredito que não, porque cabe muito ao professor saber fazer vamos dizer assim, a transmutação do que você está trazendo a partir das tecnologias para o presencial. E isso é muito difícil até mesmo para o aluno. Eu percebo nas aulas de arte, principalmente com o primeiro, segundo, terceiro ano bem pequenininhos, que eles têm essa coisa agora de entrar em contato com a tecnologia. É um pouco assustador, mas também é uma forma, como eu coloquei na primeira questão, de ressignificar o uso das tecnologias. Hoje a gente tem um celular e a gente tem que entender o porquê existe tanta ferramenta e por que essas ferramentas são usadas de forma inadequada.
Então, acredito que não configura um ensino híbrido, mas é uma possibilidade de fazer essa interação saudável entre o mundo real e o mundo das ideias que está nas redes. Ok. Obrigada, Ayana. Bom dia a todos. Meu nome é Bom dia, Alexandre, eu Alexandre. sou professor na Escola Donizete Aparecido Leite e na Escola Lores Nassif Matar. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar com a família do professor, que veio a óbito, um momento de muita dor. A minha família também está passando por esses momentos difíceis. Perdi 2 irmãos no espaço de 10 dias para essa doença terrível. Aqui em Iguaçu, graças a um decreto do prefeito, que vai até dia 31 de julho, as aulas vão continuar remotas. Né? É uma posição firme que a gente precisava nesse momento. Sim. Entrando já, Alexandre, pedindo desculpa Sobre por as ter questões... desculpa por ter cortado a sua fala, né? Como você falou que perdeu 2 irmãos, eu gostaria também de prestar minha solidariedade aqui em nome da diretoria para sua família, tá bom? Que Deus possa dar força para vocês aí nesse momento. Retomo a palavra para você. Muito obrigado. Sobre o ensino híbrido, é lógico que é até simplista a questão, porque a gente sabe que a ideia é aliar o aprendizado online ao presencial e potencializar o aprendizado. Né? Mas eu fico muito preocupado com a intencionalidade e a forma que está sendo feito. Né? Então, aqui em Boaçu, por exemplo, nós não temos, a minha internet é ruim por demais. Né? É muito complicado. Se isso já é difícil para o professor, para o aluno deve estar sendo um transtorno horrível. Quer dizer, o que era para potencializar está gerando uma lacuna. E olha que a gente está no espaço de tempo de pandemia de 1 ano e 4 meses. E a gente não viu investimento algum em antenas de internet, aí barra na desculpa que tem todo o processo de licenciamento ambiental. Quer dizer, as desculpas surgem, mas o trabalho de fato não acontece. E a lacuna do aprendizado do aluno está ficando. Né? Eu acho que essa ideia de híbrido, quando eu escuto isso, me dá até uma agonia, porque para mim híbrido é a mula, é o burro. Quer dizer, não reproduz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Algo que poderia ser para potencializar o aprendizado, nesse momento está causando uma exclusão enorme. Não está gerando efeito. Né? Então, essa discussão precisa ser muito mais amadurecida. Somos professores de ciências humanas, a gente não pode ser tão robotizado. Não podemos nos furtar a nossa responsabilidade. Temos que questionar o que está sendo feito para realmente isso se operar de fato. Eu estou aqui tentando baixar o caderno do aluno para preparar uma aula. Isso já tem 2 horas. Então, essa discussão tem que ser profunda, madura, mas no sentido de cobrança, não da falácia. Tá ok? Obrigado, Alexandre. Então, assim como a gente falou para a professora Bruna, né? Acho que a crítica é bem-vinda e uma dos objetivos da gente trazer essa discussão no ATPC é também aprofundar um pouquinho sobre essas dificuldades todas que a gente vem enfrentando, né? E um pouquinho mais, e o ATPC todo a gente vai abrir essa discussão porque nós que estamos na escola, nós temos muita munição, digamos assim, para poder olhar para as dificuldades e pensar em conjunto, e agora, o que nós podemos fazer? Tem alguma coisa que está no nosso alcance, no nosso poder que a gente pode fazer ou não? Tá? Então, a gente vai amadurecer essa discussão ao longo da TPC e obrigado pela sua contribuição, tá bom, Alexandre? Agora eu passo a palavra para Rose Rodrigues. Está nos ouvindo, Rose? Ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia.
Meu nome é Rose Rodrigues, eu sou professora na escola de período integral na Tércia CREM de Moraes Pedro, aqui em Santa Júlia, né? E agora nós estamos, alguns professores presenciais, eu estou de forma remota, né? Mas eu quero aí dar minha contribuição sobre o conceito do híbrido, né? Que todos nós sabemos que é uma opção muito boa, só que para escolas do futuro. Acredito que no futuro esse ensino, esse conceito de híbrido vai ser excelente quando já estiver funcionando 100%, né? Ou que seja 80%, porque ele combina aí as atividades presenciais e online. Aí, eu acredito que esse modelo ele permite, né, adotar a dinâmica das chamadas metodologias ativas, mas também concordo com a outra professora que agora não me lembro o nome, que também tem um outro lado, né, que é a nossa realidade atual. A minha escola é uma escola bem grande, com um número razoável de alunos, numa clientela bastante carente, né? E eles, por exemplo, é uma escola PEI, eles não receberam, não tiveram o direito de receber o chip, né? Embora a outra parte que eu discordo da questão do híbrido é que ela tem que ser muito bem trabalhada para o professorado, né? Para nós, e para os alunos, porque o aluno ele precisa adotar esse conceito, né? O aluno entende como tecnologia apenas redes sociais. Então, eu acredito que é, sim, uma coisa boa, é algo importante, mas que vai surtir efeito se for trabalhado de uma forma mais concisa com a questão do aluno, né? Para que o aluno entenda, aceita, e a gente vê muito isso em escolas particulares, né? Nas nossas pesquisas, porque nós, professores, utilizamos várias situações, várias ferramentas para poder preparar nossas aulas. E aí, quando a gente olha dentro da internet mesmo, a gente vê que nas escolas particulares é uma realidade, né? É tudo online, a criança tem acesso à recuperação dela, a algum exame substitutivo, e a gente sabe que essa criança que está lá, ele tem todo um respaldo, né? Mas eu acho interessante e acredito, sim, que é uma opção muito boa, mas para escolas no futuro. É isso. Obrigada, um bom dia a todos. Ok, Rose, obrigado. Por conta do tempo, gente, já são 10h34, eu tenho mais 3 interações aqui que levantaram a mãozinha aqui, pediram a palavra, né? Eu vou abrir para vocês falarem de forma bastante objetiva em cima das duas perguntas, do conceito em si, né? Porque, como eu já falei, a questão da discussão sobre as problemáticas a gente vai fazer ao longo do ATPC, vai ter outros momentos para a gente poder interagir e colocar toda a problemática que a gente está vivendo na escola, tá bom? Então, nós estamos no momento, no ATPC, onde foi colocado uma ideia crítica, né, favorável, quer dizer, uma ideia crítica em relação ao que foi colocado aí, em relação ao sistema, etc. O Antônio trouxe um contraponto que é a partir da ideia dele. Então, o que eu peço aqui, quando a gente está com a palavra, que todos ouçam e todos respeitem, porque a gente não está vivendo numa realidade onde todo mundo pensa igual. Tá? Então, o contraditório é necessário que se respeite esse contraditório, né? Se a gente for buscar um ambiente onde todo mundo pensa igual, todo mundo fala as mesmas coisas, né? Eu acho que a gente cresce muito pouco, tá? O enriquecimento não existe nesse sentido, tá bom? Então, é um ATPC de Ciências Humanas, o contraditório vai existir, mas eu peço que todos respeitem a fala um do outro. Eu agradeço muito, Antônio, a sua fala, assim como agradeço a fala de todos os demais que veio antes de você, que trouxe as suas ideias, aquilo que ele pensa não só sobre o ensino híbrido, mas sobre o sistema, o governo, etc. Mas a gente também precisa
caminhar aqui na TPC. Então, nós temos ainda pedidos de palavras. Eu peço, Joelson e Maria Aparecida, que vocês guardem, anotem aí, para não esquecer aquilo que vocês têm que falar, porque a gente precisa prosseguir na TPC, aí num outro momento, quando a gente abrir a fala de novo, aí vocês possam colocar o que vocês pensaram, tá bom? Vai ter oportunidade para vocês colocarem, só para a gente poder seguir aqui no cronograma, tá bom? Tá? Peço desculpa a gente ter que cortar, é que por conta do tempo, não tem como a gente demandar muito tempo nessa atividade, mas vai ter oportunidades, tá? Todos que estão com a mãozinha levantada, vocês terão a oportunidade de falar, sim, mais para frente, tá bom? Eu peço agora que o Wagner passe o slide para o próximo. Ah, sim, ainda a professora Veridiana tá me falando aqui das interações do chat, né? Teve muitas interações no chat, e a gente agradece muito as interações de vocês, embora a gente não teve aqui o tempo para poder ler aquilo que vocês escreveram, mas no decorrer da TPC, na medida do possível, a gente vai resgatando algumas coisas, tá bom? Agradeço muito. Pode passar, Wagner. Passa para o próximo. Bom, então, em cima da fala de vocês, só para a gente ter um resgate de tudo aquilo que foi falado, né, e também a gente focar no sentido do conceito do ensino híbrido, né, com respeito a todas as críticas que foram faladas, o ensino híbrido, ele é um ensino, como alguns já falaram, né, um ensino que combina o remoto com o presencial. É um ensino que está combinando o uso das tecnologias, né, que pode ser qualquer tipo de tecnologia, pode ser as tecnologias ativas, etc., né, digitais, com o presencial. Mas a gente chama de ensino híbrido por quê? Porque o ensino híbrido, ele tem que haver nele uma conexão entre aquilo que está sendo ensinado no online, né, com as tecnologias, com aquilo que está sendo ensinado no presencial. Então, o uso do ensino híbrido, em tese, ele tem que potencializar a aprendizagem do aluno no presencial, tá? Então, esse é o ensino híbrido. Por isso da questão, né? Apenas o uso da tecnologia em si, ele não configura o ensino híbrido, porque, por exemplo, eu posso gravar a minha aula aqui para o grupo de alunos que está no presencial, no caso, por exemplo, do município de Itapecerica, que tem já o presencial, 35%, né? Então, eu posso gravar essa minha aula que eu estou dando para esses alunos no presencial e disponibilizar no online para aqueles que não estão no presencial. Esse tipo de trabalho não configura o ensino híbrido, porque não há uma relação entre aquilo que está sendo trabalhado no online com o presencial. Aqueles alunos que estão no online, eles estão trabalhando apenas no online. Então, quando eu falo de híbrido, é que os alunos estão trabalhando, eu passo atividades para que eles trabalhem no online, né, com as tecnologias, depois eu trago todo esse trabalho que foi feito com as tecnologias para o presencial, para potencializar a aprendizagem, tá? Então, dentro disso, né, a ideia é enriquecer a aprendizagem do aluno, né? É claro que depois a gente vai trazer todas as problemáticas que já foram levantadas por vocês aqui, tá bom? Então, peço que o Wagner passe para o próximo slide. Nesse próximo slide, eu coloquei o ensino remoto versus ensino híbrido, porque o ensino remoto é aquele ensino só no online, né? A própria palavra remoto diz que a gente removeu o espaço de aprendizagem da escola, né, para um outro lugar. Então,
por conta da pandemia, aqueles alunos que estavam aprendendo na escola ou estavam estudando na escola, eles tiveram necessidade de sair da escola e trabalhar em casa, né? Sendo por meio da tecnologia digital, por meio da internet, ou até mesmo aqueles alunos que não têm a tecnologia, mas que podem ir até a escola e receber material impresso e levar para casa para estudar com esse material impresso. Ele também está trabalhando no remoto e está trabalhando com um tipo de tecnologia que é o material impresso, né? Se esse aluno que pegou um material na escola, seja um livro, seja um material impresso, e levou para casa, estudou em casa, e num outro momento ele veio para a sala de aula, e na sala de aula o professor promoveu atividades que colocou em jogo aquilo que ele estudou com material impresso na casa, em casa, então ele está trabalhando também um ensino híbrido, né? Tá certo? Então, quando a gente pensa em ensino híbrido, a gente vai ter que ampliar não só para as tecnologias digitais, mas também para os outros tipos de tecnologia que, através delas, o aluno entra em contato com o conhecimento e depois vem para a sala de aula para potencializar esse conhecimento, né? Então, por isso, nesse slide aqui, nós temos o ensino remoto, que é apenas o trabalho remoto em casa, e o ensino híbrido, que é a combinação dessas duas coisas. Peço que passe para o próximo slide, por favor. Bom, nós temos aqui uma nova atividade de interação, que é uma questão que diz o seguinte: que ações vocês ainda precisam fortalecer na escola para a retomada gradual das aulas, considerando o revezamento presencial e remoto das turmas? Então, nós estamos vivendo num momento, tá, de pandemia, onde a tendência é que nós voltemos aos poucos para a escola com os alunos, tá certo? Agora, quando a gente pensa em ensino híbrido, esse ensino híbrido ele veio não só para dar conta desse momento de pandemia, com todas as dificuldades que tem o ensino híbrido, que vocês já colocaram, mas é um ensino, uma modalidade de ensino que veio para ficar, tá? E a ideia é enriquecer a aprendizagem, essa é a ideia, né? As dificuldades que estão aí, a gente vai trabalhar, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai acertando as coisas, né? E a tendência é melhorar, certo? Agora, o que eu peço nesse momento de interação, para aqueles que já haviam pedido a palavra até anteriormente, naquela outra discussão que nós tivemos, que possa interagir. Eu vou abrir apenas para 3 pessoas interagirem, né? Eu vou pedir apenas para, no máximo, 3 pessoas, por conta do horário, senão a gente não dá conta de tudo, tá bom? Só que antes de passar a palavra para vocês, eu reforço mais uma vez. Gente, mesmo que o colega coloque um contraditório, aquilo que eu não concorde, eu tenho que respeitar o momento da pessoa falar, tá bom? Eu entendo a indignação, todos nós somos indignados com a situação política e etc., né? Com as políticas educacionais, mas isso não pode impedir que eu ouça o contraditório, que eu respeite a palavra dos colegas. Então, olha só, na sequência, eu tenho o Joelson, vou até escrever aqui, eu tenho o Joelson, eu tenho a Edneia e eu tenho a Maria Aparecida para falar, tá bom? Coloquem aquilo que vocês estão pensando em cima da questão, sem fugir da questão, tá certo? E eu peço que todos respeitem a fala dos colegas aqui, tá bom? Passo a palavra para o Joelson, por favor, Joelson. O Joelson, antes de você falar, a colega Isabel, que é CNP Isabel, pediu a palavra aqui. Pode falar, Isabel, por favor. Pessoal, se vocês olharem na próxima sistematização, não tem nada escrito. Só que eu estou sem os PPT porque a minha amiga Renata está fazendo esse compartilhamento. Eu vou anotar as colocações de vocês, nós vamos digitar no PPT, e aí nós vamos reenviar esse PPT com a contribuição de vocês, para que esse TPC seja construído coletivamente. Obrigada. Ok, Isabel, obrigado. Então, entenderam, né, pessoal? Depois desse PPT que vocês estão vendo com a questão aí, com a pergunta, tem um PPT
que está em branco, e nesse PPT que está em branco, a gente vai colocar a contribuição de vocês, que a Isabel está anotando aqui a contribuição, a gente vai colocar, e depois a gente vai reenviar para o professor coordenador da escola, para que o PPT que vai para a escola esteja com a contribuição de vocês também. Joel, eu passo a palavra para você. Edneia. Pode falar, Edneia. Também não está a Edneia. A Maria Aparecida. Vocês levantaram a mãozinha, mas foi no acidente. A outra pessoa gostaria de falar? Que não seja o Joel, a Edneia e a Maria Aparecida. O Joelson está com problema no microfone. Não sei se é isso. Certo. Tem alguma contribuição no chat que vocês poderiam ler para a gente, Isabel ou Veridiana? Pode, viu, Joelson? Como você não está conseguindo falar pelo microfone, você poderia colocar também a sua contribuição no chat, a Edneia poderia colocar no chat. Eu não fechei nem o microfone. Permitir que... Deixa eu ver aqui, Joelson, se tem alguma coisa aqui. Eu não fechando, Joelson. Vê se você não consegue abrir. Eu não fechei, porque os professores foram fechando. Acho que agora foi. Vocês ativaram o microfone. Desculpa, eu não... Vocês desativaram o microfone e a gente não conseguia falar. Aqui é a Edneia Rodrigues, eu sou da Escola Massaco. Eu acho o seguinte, o híbrido está difícil para todo mundo. Uhum. Até bem pouco tempo, muitas pessoas não sabiam nem utilizar o WhatsApp direito. Então, não está difícil para o aluno, está difícil para o professor, mas eu acredito que a interação de conhecimento vai fazer com que as coisas estejam se ajeitando. Para qualquer professor que você perguntar hoje, o ideal seria estar na sala de aula, mas acho que o medo de não estar vacinado é o que nos impede de tudo isso, entendeu? Sim. Mas eu não conheço nenhum professor na rede que não queria estar trabalhando com seus alunos em sala de aula com segurança, tá? Eu acho que assim, nós vamos aprender, temos dificuldade sim, mas eu não vejo professor que não esteja disposto a estar aprendendo. É essa a minha contribuição, Reginaldo. Sim, Edneia, obrigado pela sua contribuição. Eu gostaria de reforçar, né, essa sua fala, que realmente as dificuldades são inúmeras, são imensas, né, mas como eu falei anteriormente, o ensino híbrido veio para ficar. A gente vai ter, quando passar todo esse momento de pandemia, a gente vai ter o presencial e vamos ter o híbrido também, o híbrido vai continuar. E esses problemas tecnológicos, eles vão continuar acontecendo, né? Sim, mas eu acredito isso também. Isso. Só um minutinho, Reginaldo, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu falo mais que a boca mesmo. Se pra gente que é adulto, né, fazer uma faculdade EAD já era complicado, que muitas vezes a gente não manjava direito toda a tecnologia, você imagina agora, logicamente que tem adolescente que conhece muito mais a tecnologia do que o professor, mas até o momento de você transmitir isso em forma de aula, é realmente um passo grande, mas que nós estamos se adequando, estamos tendo essas formações para poder estar projetando isso corretamente para os alunos, para que os pais realmente, os responsáveis, vejam, né, que não é aula assim para o aluno ficar ali assistindo, fazendo respostinha. Nós vamos lá, nós interagimos, nós falamos com as crianças, falamos deles, da participação, como é importante, que é só mexendo realmente com a ferramenta que nós estaremos aprendendo. Sim, Edneia, é verdade. E antes de passar a palavra para Maria Aparecida, que já está no aguardo ali, que eu estou percebendo, então, assim, nós temos essas inúmeras dificuldades, nós temos dificuldades que fogem também do nosso poder, né? Como, por exemplo, o aluno que não tem acesso à internet, né? O professor que não tem acesso à internet ou que tem acesso à internet
com dificuldade, como já foi colocado aqui. É uma problemática muito grande. E a gente tem que pensar o seguinte: a realidade está posta, está dessa maneira, né? O que nós, enquanto grupo de professores, eu, enquanto professor individual, a escola, enquanto grupo de gestores e professores e funcionários, o que a gente precisa, pode fazer ou fortalecer na escola para que, minimamente, a gente consiga trabalhar com esse ensino remoto e esse ensino híbrido, né, apesar de todas as dificuldades. Dito isso, eu passo, Maria Aparecida, para você. Joelson, fica tentando aí para ver se consegue solucionar o problema, tá bom? Maria Aparecida, você consegue falar agora? Bom dia. Bom dia. Eu fico muito triste quando eu ouço de um colega que outros colegas não estão se dedicando, sendo que cada um está fazendo o seu melhor. Eu mesma tive muita dificuldade, eu chorei, pensei em desistir, porque eu não me via mexendo com tanta tecnologia do jeito que eu estou fazendo agora, ainda tenho muita dificuldade. Sou solidária não só aos alunos, como aos meus colegas de trabalho, em relação à tecnologia, porque muita gente mora em chácara, sítio, e não tem o acesso à internet. A dedicação, eu nunca vi tanta gente trabalhando mesmo, como todos nós estamos agora. Pessoal da escola, direção, todo mundo. Nós estamos fazendo das tripas coração para poder levar o conhecimento aos nossos alunos, né? Não é fácil mesmo. É positivo? Eu creio que sim, como já foi dito, alguns colegas disseram, para escolas que estão assim mais bem equipadas, mais avançadas, não só particulares, porque nós temos muitas escolas estaduais que parecem escolas particulares, mas não é essa a questão, né? Então, assim, é difícil, está sendo muito difícil. O que me incomoda, não sei se incomoda aos outros, mas a mim me incomoda muito. De certa forma, eu me sinto muito manipulada, porque quando era aula presencial, nossa, eu só faltava virar de cabeça para baixo, plantar bananeira, porque eu tinha interação com os meus alunos, e eu sinto muita falta disso. Há tempos atrás, em 2009, em 2010, nós tínhamos a liberdade de poder levar os alunos à visitação. Então, na área das ciências humanas, eu acho que isso é muito importante. O visual, nossa, ele é legal, ele é maravilhoso. Então, voltando a falar da tecnologia, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque, principalmente aos nossos alunos que moram em área rural, tem aluno que nunca foi ao cinema, e nós levávamos os nossos alunos ao cinema, e eles ficavam numa alegria imensa, porque aquilo é uma outra coisa, uma coisa que não faz parte da vida deles. Eles nunca viram uma escada rolante, um shopping, aquele monte de pessoas, o cinema, de estar junto com os colegas. Então, são mínimas coisas que trazem um interesse maior para esses alunos. Então, eu acho assim, a tecnologia ela é legal, o ensino híbrido, ele é ótimo, ele é, mas eu acho que a gente também tem um pouco de perda em relação a isso que eu estou dizendo. Cidinha, Cidinha, eu faço uma pergunta em cima disso que você falou, né? Nós temos toda essa problemática que você já expôs e a gente também sabe, a gente vive essa problemática também, os colegas vivem, e aí eu faço uma pergunta em cima disso. Há algo que nós, professores, escola, que podemos fazer se o aluno não tem acesso à internet, por exemplo, como que nós podemos fazer para que ele entre em contato com o conhecimento nesse momento de pandemia, onde ele não pode ir para a escola, onde o professor, às vezes, é de grupo de risco também, está em casa, né? Há alguma coisa que a gente
pode fazer para que ele entre em contato com o conhecimento, apesar de todas as perdas que a gente sabe, né? Apesar de todas essas dificuldades que a gente sabe? Então, todas as escolas estão fazendo a buscativa, né? E nós temos, na nossa escola, eu sou da escola Mário Francisco de Amorim, o pessoal tem feito de tudo para poder trazer esses alunos, né? E é difícil, é muito difícil, porque, assim, quando você tem a possibilidade de ir na casa de determinados alunos, dói o coração quando você exige que ele tenha que entrar em contato com a tecnologia, sendo que a família mal tem o arroz e o feijão para comer. Só que tem um porém. Nós entramos em contato com os nossos alunos, a gente está sempre conversando com eles, e, assim, vários pais me procuram. Esse final de semana eu conversei com vários deles, né? E uma mãe me relatou que está sendo muito difícil, porque, além de ter um celular velho, muito antigo, ele é usado para a família inteira, mas olha que bonito, porque a família inteira está estudando online. Ela, o marido e as crianças da casa. Então, assim, eu achei isso maravilhoso, mas olha que judiação, né? Porque um celular para 5 pessoas. Então, assim, todas as escolas estão fazendo o possível para poder ajudar essas famílias, né? Então, eu não sei qual seria a solução. Sinceramente, todo dia eu levanto e fico pensando, o que poderia mais ser feito, né? Porque, assim, nós obedecemos aquilo que é delegado a nós, as diretorias e nós, professores. Mas eu acho que as diretorias de ensino deviam ter um pouco mais de autonomia, sabe? Porque eu acho que a gente, quando a gente é bairro, né? Eu acho que a união é maior e o engajamento de cada um faz com que traga resultados mais positivos. Eu sei lá se eu estou errada no meu pensamento, né? Porque, assim, eu vejo que todo mundo está fazendo o seu melhor, né? Tem alunos também que estão tentando, mas não adianta, não conseguem. Não tem possibilidade, ponto final, eles não tem como. E agora é a gente aguardar e ver como vai ser essa volta, né? Que ela essas aulas devem ser retomadas com muito cuidado, porque nós temos que ter um certo cuidado em mostrar que o outro, ele conseguiu participar e eu, que sou pobrezinha, não consegui. Então, assim, sabe aquela coisa que a gente fala, a desigualdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E, aos poucos, ir mostrando para eles que a tecnologia, ela não é ao alcance de todos, isso a gente ensina até, é uma das habilidades que a gente tem em geografia e história, né? Enquanto espaço, poder passar para esses alunos que eles são capazes, sim, mas dentro da escola. Graças a Deus, a nossa escola está bem equipada. Nossa, está uma gracinha. A nossa estrutura física, ela não é muito boa como a realidade de outras escolas. Mas, assim, a verba que foi mandada para a nossa escola, ela foi muito bem usada. Eu estive lá semana passada para pegar o trabalho dos alunos que não estão online, né? E a gente pode perceber tudo muito bem instalado, tudo muito bem arrumadinho. Os alunos que estão indo para fazer as provas, fazerem as atividades que têm que ser feitas na escola, estão tendo uma recepção muito boa. E você vê pela carinha deles que eles ficam meio assustadinhos, porque eles não estão acostumados com isso, né? Então, assim, eu acho que é um momento que a gente tem que ter respeito pelo trabalho do outro, né? Porque o professor, ele é um ser humano, ele sente dor, ele fica doente, nós tivemos perdas, eu também tive perda na família, o professor também tem dificuldade, né?
não é só o aluno. Então, é uma hora que a gente tem, né? O respeito, eu acho que ele tem que vir em primeiro lugar. E vamos tocando. É isso. Tá certo, Cidinha, tá certo. Obrigado, Cidinha, pela sua contribuição, né? A gente respeita muito as palavras de vocês. O Joelson, agora acho que o microfone voltou a funcionar, né, Joelson? Então, gente, vamos focar aqui na resposta da questão. O que precisa ser fortalecido na escola para que a gente possa colocar o aluno em contato com o conhecimento, tá? Nesse momento de pandemia, nesse momento de ensino remoto, tá bom? Então, focar bem nessa questão por conta do tempo, tá, Joelson? Abre a palavra. Pode falar. Tá me ouvindo bem, né? Então, sobre a questão do híbrido, ele já seria implantado com ou sem a pandemia. E a realidade, porque a educação no Brasil, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, ela atende a corporações, ela atende ao capital, ela não atende a cidadania. Não educamos para a cidadania, educamos para o capital. Seria inocência falar que eu estou educando a cidadania. Entende? E o capital tem aqueles que servem e aqueles que não servem, isso é prático. Agora, sim, sobre a questão do híbrido, ele vai sanar algumas coisas, como ele tem sanado. Tem enfeitado o discurso, né? Está ficando bonitinho para fortalecer um discurso humanista, que na prática é desumano. Então, na teoria é humano, fala, né? Tanto que o Estado bolou uma mega estrutura. Se falar que o Estado não montou a estrutura, é desoriginar. Ele montou a estrutura. Ele precisa mostrar isso. Só que na prática não vai. Entende? Não vai por quê? Porque nós temos uma Bíblia. Essa questão da Bíblia já está até clichê, já se falar. Agora, o que a escola precisa fazer, primeiramente, se tivesse realmente preocupados com essa interação que a escola pode fazer, vacina logo esse povo. Sem vacina não tem outra solução. Entende? Não tem uma vara de cordão que vai tocar e vai deixar pelo menos um pouco melhorzinho. Entende? Então, assim, essa interação seria mais e teria mais atores, né, se tivesse corrido com essa questão da vacinação. Então, se não tem vacina, qualquer discurso ele é vago. Ele fala assim, eu não diria vago, ele fala assim, então, assim, tá bonito, não vou negar que você tem uma mega estrutura. E isso o governo fez, o Dória é muito bom nisso, né? É muito bom nisso, ele mudou a estrutura, ele precisa apresentar isso. Porque ele tem que atender. Como ele não precisa, a sociedade não precisa dessa quantidade gigante de profissionais, eu vou pegar os que dá. Os que conseguem sobreviver, sabe? Os que conseguem sobreviver a isso. E nós somos isso, nós fazemos política de Estado, né? Talvez não tão cruenta quanto a polícia, mas nós fazemos, é o que nós estamos fazendo. Né? Eu queria ter a inocência, né, de não perceber isso, de não perceber que eu contribuo diretamente para isso. Eu queria não ter essa noção, né? Mas é isso que eu tenho, é isso que está sendo apresentado. E a gente tem que saber o que estamos fazendo o tempo todo, o que é buscativa, é aquilo que oferece para nós. Tanto que se você fazer qualquer coisa fora disso, né, você já tem aí os próprios agentes do Estado, né, que trabalham contigo, que falam, não, tu não pode, tu não está resolvendo. Então você já tem uma estrutura montada. Nós estamos apenas dançando de acordo com a música. E eu dou um conselho, né? Não devemos nos adoecer por isso. Porque não é nossa culpa. O que está ao nosso alcance estamos fazendo. Mas lembrando que a política de Estado, ela tem um processo, que estamos dentro desse processo, e esse processo tem um fim. E o fim é sempre o capital, não tem outro jeito. Ok.
É isso. Ok, Joelson. Obrigado pelas suas falas aqui. Bom, então, assim, pessoal, o Estado, ele está apresentando, né, um novo modelo de ensino, né, que veio aí por conta da pandemia, mas que, como eu disse, que veio para ficar. E esse novo modelo de ensino, né, pensando na aprendizagem do aluno, né, para dirimir um pouquinho, porque o aluno não pode estar na escola no momento da pandemia, o que vamos fazer? O Estado trouxe um modelo, né, e que a gente sabe que os modelos ideais, eles vão esbarrar na realidade, e aí esse ideal, ele vai sendo modificado, e a realidade também, né, em contato com esse ideal, ela vai se modificando, e a gente vai se adequando e vai fazendo aquilo que é possível fazer a partir desse choque, né, entre o ideal e o real. Tá? E acho que é isso que está acontecendo, né? Temos aí o choque entre o ideal e o real, mas o Estado apresentou, como foi colocado por vocês, uma estrutura, obviamente que essa estrutura está esbarrando nesse real. Essa discussão que nós trouxemos hoje é justamente para a gente olhar para esse ideal, né, que nos foi colocado, olhar para a nossa realidade e pensarmos, olha, nós temos esse ideal, nós não conseguimos nesse momento alcançar esse ideal, mas a partir da nossa realidade, o que nós podemos fazer para que a gente consiga ali, dependendo, obviamente, da realidade, consiga 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, enfim, quanto for possível, né? Vocês já me trouxeram aqui que a busca ativa é uma solução. Porém, se o aluno não tem acesso à internet, e nós estamos ainda no momento pandêmico, essa busca ativa, será que ela vai solucionar o problema? Né? Então, a busca ativa, ela soluciona problemas aquilo que é possível ser solucionado. Né? Então, se o aluno tem acesso à internet e ele não está participando, a busca ativa funciona. Mas se ele não tem acesso à internet e ele, por conta de, sei lá, ser do grupo de risco ou por conta do decreto do prefeito, não pode ir até a escola, essa busca ativa vai ter pouco efeito. Eu não tô falando contra a busca ativa, não, pelo amor de Deus, eu não me entendo dessa maneira. A busca ativa, ela é importante, sim. Mas, além da busca ativa, o que a gente pode apresentar, ou a escola, né, colocar enquanto grupo, né, o que a escola, enquanto grupo, professores, gestores, pode apresentar, além da busca ativa, para chegar naqueles alunos que não têm a tecnologia, né, e por conta disso, ele não interage no remoto, na internet, etc. Então, em cima disso que a gente traz essa discussão, porque a dificuldade existe, o problema existe, e quanto mais a gente falar dele, acho que mais a gente vai refletindo e pensando coisas que não foram pensadas ainda, né? E aí eu bato na tecla, se o aluno não tem acesso à internet, ele pode ir na escola buscar um material, obviamente, nós professores, nós trabalhamos até mais nesse momento remoto do que quando a gente estava dentro da sala de aula, então isso é um ponto passivo e pacífico aqui, né? Então, assim, o que a escola pode fornecer para o aluno, além da busca ativa? Eu tenho relatos de colegas que elaboram atividades e a escola imprime, o aluno vai buscar na escola, se o aluno não pode buscar na escola, algum familiar vai buscar na escola, aquele aluno que não tem internet em casa e ele pode ir à escola, tem escola que abre a sala de informática, fornece um computador para que o aluno possa ir lá também e fazer atividade no computador. Então, em cima dessas alternativas que a gente propõe essa reflexão de hoje, tá? Para que a gente não possa ficar muito engessado com aquilo que a realidade nos coloca.
Tá bom? Eu peço que passem a palavra para frente, desculpa, que passem o slide para frente para a gente poder continuar. A Michelle e a Iraci, infelizmente, a gente temos 15 minutos só, Michelle e Iraci, de ATPC, e a gente precisa dar conta de mais algumas coisas. Pode passar, próximo slide. Agradeço, pessoal. A Veridiana está falando aqui do meu lado. Agradece, pessoal. Estou agradecendo, sim. A participação de vocês é muito importante. O pessoal do chat que está escrevendo, está falando sobre a busca ativa, sobre os problemas que nós estamos enfrentando, tá? Então, é bastante importante, sim, a colocação de todos vocês. Pode passar, por favor. Para a próxima slide. Então, em cima de toda a problemática que surgiu a partir da pandemia, né, da falta de acesso de alunos e professores à internet e etc., tudo isso que vocês colocaram e muito mais, né, a gente veio falar da organização do plano de aula para que a gente possa pensar essas problemáticas, né? O plano de aula, quando a gente elabora o nosso plano de aula, então a gente vai pensar, peraí, eu estou elaborando aqui um conteúdo em cima de habilidades que o meu aluno precisa desenvolver, né? Em cima de quais habilidades eu preciso elaborar esse plano de aula, porque eu não vou dar conta de elaborar em cima de todas as habilidades do currículo para aquele bimestre, né, ou para aquela aula. Então, peraí, vamos pensar naquelas habilidades essenciais, né, que é o mínimo que o aluno precisa desenvolver para que ele continue aprendendo, né? Eu preciso elaborar atividades que aquele aluno que não tem acesso à internet, ele possa pegar o impresso e também aprender. Eu tenho que elaborar atividade que aquele aluno que tem a internet, mas que tem dificuldade de aprendizagem, também possa continuar aprendendo, né? Então, nesse sentido, a gente vai trazer essa reflexão do plano de aula para otimizar a nossa ação nesse momento pandêmico, né? O plano de aula, ele é muito importante quando a gente está no momento presencial para direcionar nossas atividades e etc., né? Tudo aquilo que a gente já sabe, que vocês também já sabem, mas é importante a gente falar sobre, refletir sobre, né? E nesse momento de pandemia, ele ainda se faz muito mais importante, tá? Eu peço que passe para o próximo slide. A Isabel, você vai falar a partir de agora. Tá me vendo? Lembrando que anteriormente a gente estava falando do plano de ensino híbrido, e o ensino híbrido ele é repleto de desigualdades, realmente. E os professores que estiverem já dentro da situação do ensino híbrido, dentro do trabalho de ensino híbrido, se quiserem na próxima TPC compartilhar essas práticas, tá? Seria bem interessante. Essas perguntas que nós traremos agora, elas são de ordem retórica, né? E aí a gente vai meio que pensando a respeito. Qual que é a importância do plano de aula para trabalhar essas habilidades essenciais no ensino híbrido? E mais do que qualquer coisa, eu até ressalto qual que é a importância do plano de aula para trabalhar de qualquer forma. Porque mesmo o município de Itapecerica da Serra, que está numa condição de híbrida, os 3 outros municípios da diretoria não estão ainda em ensino híbrido por conta de decretos municipais. Como que é essa questão do plano de aula, tá? Qual que é a importância? E aí ela é retórica dentro de uma reflexão individual. Como que é possível garantir a aprendizagem do estudante que não possui acesso a ferramentas tecnológicas? Aí a gente vai entrar nessas questões que foram levantadas anteriormente, que realmente o aluno ele não tem esse acesso todo que se espera. A gente tem escolas, por exemplo, a Jorge Nino, que trouxe esse levantamento realmente, que fica numa situação, né, distante. Antônio Baldusco, que é uma escola de onde eu vim, por exemplo, a gente também tem uma grande dificuldade de acesso. Então, assim, temos diversas realidades dentro da rede, né? Nem todas as escolas elas são do centro. Como que é isso dentro de uma realidade? Então, aí cabe essa reflexão mesmo de como que a gente consegue garantir essa aprendizagem do aluno que não possui essas ferramentas tecnológicas, tá? Eu peço que mude o slide, por gentileza. Buscaremos ser sucintos a partir de então. Um pouquinho de tempo, né, Regis? As interações foram maravilhosas e essenciais para a construção desse ATPC. Eu peço que mude o slide, por favor.
Wagner e Renata, muda o slide, por favor. O plano de aula, na verdade, ao realizar o plano de aula, é essencial que nós consideremos. Vou realizar um plano de aula, o que eu vou considerar? A gente tem que levar em consideração que nós estamos trabalhando em cima de um ciclo 2020-2021. Né? Esse ciclo ele é um ciclo de continuidade. Pensar no perfil do estudante, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e a questão socioemocional também. Tem alunos que estão passando situações muito complexas dentro de perdas também, né? Professores, alunos. A sociedade brasileira como um todo, nós estamos enlutados, né? Como diz por aí, nós estamos muito tristes perante a nossa condição. E até de estarmos presos, né? A gente não pode mais interagir, não pode ficar sem máscara, não pode abraçar, né? Eu recentemente vi ontem no jornal que o pessoal de Londres já está com a liberação do abraço. Olha que bacana essa situação, e a gente ainda está muito longe disso. Como que a gente lida com essas questões também? O aluno ele é um ser humano, ele não é só o conteúdo. O aluno ele tem condições emocionais vinculadas a essa questão né? Vinculadas a essa questão da aprendizagem. A Iraci acabou de falar que envolve a energia elétrica. Como que a gente lida com essas questões em pleno século XXI? Olha a complexidade das nossas sociedades, né? Também, para fazer esse plano de aula, temos que levar em consideração os resultados das avaliações, né? As avaliações, tanto feitas por nós, professores em sala de aula, nós, professores nesses roteiros, como também essas avaliações externas, tá? Lembrando que todo plano de aula ele necessita ter uma avaliação de seu processo. Próximo, por favor. Próximo slide. E aí, esses recursos didáticos também disponíveis. O que eu tenho em mãos de disponibilidade? Eu tenho desde o livro didático, né, fornecido pelo Programa Nacional de Livro Didático, como Currículo em Ação e Aprender Sempre, que são os recursos didáticos que são fornecidos, além dos materiais que o professor ele busca fora, textos complementares, livros de apoio, toda e qualquer ferramenta precisa estar neste plano de aula, inclusive o contexto 2021. Aí a gente entra nessa situação, aulas presenciais e remotas, aulas híbridas, como que está essa situação na prática mesmo? Lembrando que o Centro de Mídias de São Paulo, ele é essencial para que essas aulas sejam feitas, que esse plano de aula seja ressaltado. Quanto tempo nós vamos utilizar esse material? Lembrando que eles são roteiros que a gente está utilizando agora, né? Quando vai ser utilizado e quantas aulas nós utilizaremos para esse determinado roteiro. Só ressaltando que o Centro de Mídias ele é essencial para que isso aconteça, porque isso sim é a situação do híbrido, né? Aí eu consigo buscar, né, tentar democratizar o máximo possível esse plano de aula. Próximo slide, por gentileza. Wagner e Renata, próximo slide, obrigada. E aí tem uma modelização do plano de aula, né? Porque aí a gente tá. Essa modelização ela é muito voltada para a condição de hibridismo, porque a gente tem a sugestão de grupos A, B e C para articular as semanas de planejamento junto com a programação do Centro de Mídias, né? E qual grupo que vai para a escola, qual grupo que vai voltar. Lembrando que as escolas elas têm a necessidade de adequar o máximo possível de buscar esses alunos que não têm acesso. E nós temos alunos, eu vou pedir para algumas pessoas desligarem o microfone. Na verdade, assim, a gente tem alunos que não têm acesso, então esses alunos são os tais privilegiados dentro dessa ida à escola. As habilidades, qual habilidade que você vai contemplar naquele plano de aula, lembrando que a gente tem o foco pleno na habilidade essencial, por conta do recorte do currículo e da pandemia e do tempo de estudo reduzido. Qual recurso? Programa Nacional do Livro Didático, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, um texto, um filme, um vídeo. Eu preciso ter alguns recursos que vão otimizar e vão proporcionar esse processo de construção dessa minha habilidade. Lembrando que o plano de aula ele é essencial, ele é o registro, ele é a evidência de que foi feito esse trabalho, né? Que a gente sabe que o professor ele trabalha muito. Acima de qualquer coisa, eu sou professor, eu tenho total plena consciência disso, né? Só que assim, a gente sabe que a gente precisa evidenciar isso dentro de uma documentação. E como que vai ser essa avaliação do plano de aula? O plano de aula ele vai ter avaliação? Ele tem um acompanhamento do Centro de Mídia, lembrando que toda ação pedagógica ela precisa ser avaliada. Eu consegui atingir o objetivo?
Então, isso é necessário para que nós consigamos atingir esses alunos de forma efetiva e o máximo possível, né, o máximo possível de alunos. Infelizmente, dada essa realidade que nós temos, é de cortar o coração, mas assim, a luta é grande e a busca ela é ativa e constante e envolve a escola como um todo. Então, as observações, né, contempladas nos itens anteriores. Peço que mude o slide, por gentileza. Nós temos 5 minutos de ATPC ainda. E temos alguns links para apoio, né, apoio pedagógico, para estudo e complementação. Temos também as avaliações, né, Reginaldo? A gente tem como colocar, Regis, por gentileza, no como chama? No chat. Deu branco. No chat o link da avaliação. Professores, uma coisinha que eu queria falar bastante, ressaltar, no ATPC passado tivemos algumas contribuições de alguns professores, que foram muito importantes, tanto no chat como oralmente, e infelizmente a avaliação desses professores não estava preenchida, e nós sabíamos que esses professores estavam no ATPC. Então, eu quero ressaltar que a participação de vocês ela é essencial, mas também precisamos dessa avaliação. E essa avaliação de hoje, ela está um pouco mais diretiva nos temas, nos termos trabalhados dentro da ATPC. Então, eu peço grandemente que vocês façam essa avaliação, sim, para que nós possamos adequar. Né? Tem as demandas da EFAP, as demandas da Secretaria de Educação, mas também tem essa colocação e essas informações e necessidades que vocês vêm demonstrando aí ao longo do tempo. Tá? Próximo slide, por gentileza. Nós temos 3 minutos para acabar. E aí nós trazemos uma reflexão. E aí eu sou geógrafa de formação, trarei o meu amigo filósofo agora novamente à cena, para que ele faça uma reflexão com vocês, né? Os geógrafos também têm condições, mas eu acho que nesse momento eu vou pedir para o Reginaldo fazer esse encerramento aqui de tchau mesmo para vocês. Um forte abraço a todos, tá? Espero que em breve estaremos juntos novamente com muita saúde. Regis, passo a palavra. Obrigado, Isabel. Antes de ler a frase de reflexão do dia, eu gostaria de agradecer enormemente, novamente, para todos vocês que participaram no chat, vocês que pediram a palavra e falaram. E a discussão é assim mesmo, pessoal. Tem o contraditório, tem o embate, e tudo isso é importante para que a gente possa construir conhecimento e possa avançar. Né? Como eu coloquei aqui no chat de vocês, essa discussão que nós trouxemos hoje, essa reflexão que nós trouxemos hoje, é para a gente olhar para toda essa realidade e procurar discutir em conjunto. Tem caminhos, tem saída, não tem saída, o aluno não tem internet, não tem acesso ao computador, o que a escola pode fazer, né? Nesse sentido, a gente olhar para a nossa realidade e dentro daquilo que é de nossa competência, daquilo que a gente pode fazer de mudança, a gente propor alguma coisa aqui na realidade nossa, né? Então, por mais que a gente possa pensar, mas tem coisas que a gente não consegue mudar, que é política de Estado, é política de governo e tal, mas essa discussão, é lógico, a crítica a gente tem que fazer sobre tudo isso, né? Afinal de contas, nós somos da área de humanas também, a crítica é próprio da nossa área, é próprio da nossa formação, mas além da crítica, né, um objetivo grande que nós trouxemos aqui é a gente tentar procurar alternativa dentro dessas dificuldades todas, né? Infelizmente, o ATPC é só 1h30, não tem como aprofundar muito e nem deixar vocês à vontade para falar. Inclusive, hoje, acho que deixei 2 pessoas que haviam pedido a palavra aqui sem falar. Infelizmente, peço desculpa para vocês que não conseguiram falar, né? Mas, assim, realmente, a gente tem necessidade de ter esse momento de interação, de debate de ideias, do contraditório, sempre com muito respeito, né? Respeitando a palavra do outro, a maneira com que o outro pensa, né? E todos nós, professores, estamos trabalhando muito, sim,
nesse momento de pandemia. Está sendo difícil, né? A questão psicológica que foi colocada também aqui no chat por vocês, o Alexandre trouxe um texto bastante grande, eu li o texto do Alexandre aqui no chat, falando dessa questão psicológica do aluno, e não só do aluno também, de nós, professores e outros profissionais da educação, que fomos atingidos fortemente por essa pandemia, né? O colega Alexandre, que disse que perdeu 2 irmãos nessa pandemia. Ontem nós perdemos o nosso colega Marcelo também, nosso amigo Marcelo. Então, todos nós estamos muito mexidos. E sim, a Ana Lúcia, né, há pouco tempo também nós perdemos, dentre outros, né, que estão internados, amigos nossos que estão internados, o diretor Rui, né, grande amigo nosso que está internado, está entubado. Então, assim, todos nós estamos muito afetados mesmo com tudo isso, mas esse momento de reflexão que a gente traz aqui é um momento pequeno, mas que faz bastante diferença, e por mais que seja dificuldade, eu faço questão de estar aqui conversando com vocês, e espero que nos momentos que virão de encontro nosso, a gente consiga aprofundar algumas coisas, né, e refletir, procurar caminhos para nós também, tá bom? Então, a reflexão do dia hoje é: 60 anos atrás eu sabia tudo, hoje sei que nada sei. A educação é a descoberta progressiva da nossa ignorância. Will Durant. É uma frase, assim, bastante socrática, né? A frase do Sócrates, só sei que nada sei, mostra para a gente que a gente está aprendendo a todo momento. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia para vocês, bom dia a todos.